Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar de um tema muito importante, que é o que dizer na delegacia de polícia, como se comportar na delegacia de polícia. Você recebeu uma intimação aí da polícia para ela prestar depoimento, ser interrogado, prestar esclarecimentos. O que você deve dizer nessa situação? Como você deve se comportar? Hoje eu vou responder isso para vocês. Meu nome é Matheus Falivene, eu sou advogado criminalista, mestre e doutor em Direito Penal pela USP. Bom, a primeira coisa que você tem que saber sobre o que você deve dizer na delegacia é que você tem direito ao silêncio. Nossa Constituição prevê o chamado direito ao silêncio. Então, se você quiser, você pode não dizer nada. Simplesmente chegar na delegacia e falar que não quer falar nada, e isso não pode implicar em nenhum prejuízo para você, para a defesa. Porém, a gente sabe que essa nem sempre é a melhor estratégia. Pode ser a melhor estratégia ou não. E por isso que é importante você, inclusive, consultar um advogado. Mas essa pode ser a melhor estratégia ou não. Geralmente não é. Geralmente a melhor estratégia, se você tem uma defesa relevante para colocar, é falar. É ir à delegacia e falar e contar sua versão sobre os fatos. Se você vai falar, a primeira questão que você tem que saber é conhecer o inquérito policial, saber exatamente aquilo que é investigado e quais são as provas que existem dentro daquele inquérito policial. Para isso, é lógico, não é obrigatório você ir com advogado na delegacia, não é obrigatório você ter advogado, porém, se possível, é importante contratar um advogado, porque o advogado vai acessar esse inquérito e ver exatamente o que tem nele. Quais são as provas, o que a outra parte disse, né, o que a suposta vítima disse, o que as testemunhas disseram, e com isso vai te ajudar a construir a melhor estratégia de defesa. Então o primeiro passo é conhecer o inquérito. Depois disso, se você vai falar, você tem que contar uma história verossímil, uma história que tenha começo, meio e fim. Então eu sempre digo que o interrogatório ele tem que estar dividido, né, o que você vai colocar ali no papel, tem que estar dividido em 3 tópicos. Uma introdução, a defesa e um encerramento. Então na introdução, você vai dar um contexto geral da questão. Quem é você? O que você faz? Alguma coisa nesse sentido. Na defesa, você vai falar, de fato, o que aconteceu ou não aconteceu. Ali você vai colocar os elementos de defesa. E no encerramento, você vai fazer um encerramento relevante para aquele caso. Então é muito importante que seu interrogatório siga essa estrutura. E que você siga ela independentemente do comportamento do delegado ou do escrivão de polícia que estiver fazendo o seu interrogatório, a sua oitiva. Porque eles podem adotar uma postura mais amistosa ou uma postura mais belicosa, e em qualquer das hipóteses você tem que seguir essa estratégia, né, de uma introdução, uma contextualização, a defesa e um encerramento. Além disso, né, é muito importante, como a maioria desses interrogatórios são reduzidos a termos, né, eles são feitos por escrito, então o escrivão, o delegado, vai ouvir o que você disse e colocar no papel. É muito importante que você leia antes de assinar. Você nunca assina nada sem ler na delegacia, nenhum documento. Isso é muito importante, você tem que ler. Então você chegou lá, leu, vê se está tudo certo. Se tiver alguma coisa errada, alguma coisa que tem que ser mudada, você fala, olha, eu queria mudar isso. Lógico, se você estiver com o advogado vai fazer esse papel e facilita estar com o advogado, porque ele faz esse papel de pedir para mudar. Mas se você eventualmente não tiver advogado, for sem advogado, leia com atenção antes de assinar. Mesmo que está com o advogado, leia também, tá? Mas é lógico que o advogado nesse caso ajuda. Então leia com atenção antes de assinar qualquer documento na delegacia, porque se passar alguma coisa errada, isso pode prejudicar lá na frente. Então muita atenção com isso. Depois, uma outra questão muito relevante é como vai vestido. As pessoas perguntam, Matheus, como é que eu vou vestido na delegacia? Bom, eu falo assim, vá vestido com roupas condizentes com o ato. Então vá bem vestido, mas sem exagero. Sem roupas muito chamativas, sem roupas, digamos, muito extravagantes ou muito caras, que denotem luxo, né? Ou acessórios muito caros, bolsas, relógios aí de 100 mil reais, né? Você não faça isso. Vá bem vestido, mas sem exagero. Também seja educado com os agentes públicos que ali estão, ainda que eles não sejam educados com você. Isso é uma questão muito importante. Então seja educado, cumprimente, dê bom dia, dê boa tarde, seja educado com eles, porque isso mostra um bom comportamento da sua parte. Então, seja educado. E além disso, não fale nada na delegacia que você não queira que seja ouvido.
nem mesmo em conversas informais. Muitas vezes a polícia, né, o escrivão, o delegado, ele vai fazer uma conversa informal com quem vai ser interrogado. E ele faz algumas perguntas, ali, alguma coisa em outra. E se você falar alguma besteira ali, falar alguma coisa, ele vai anotar aquilo e pode colocar no inquérito, e isso pode prejudicar depois. Então, nem em conversas informais você não fala o que não queira ser ouvido na delegacia. A gente tem que lembrar que a função ali dos policiais é investigar o caso para que você possa ser acusado de um crime, não é te ajudar. Então não fale nada que não queira ser ouvido. E por fim, talvez a questão mais importante é, se você tiver condições financeiras, tiver como, procure um advogado criminalista de confiança para que ele possa te auxiliar nesse momento. Tá? É lógico, dá para ir sem advogado, como eu falei, não é obrigatório ter advogado, mas se você tiver um advogado criminalista te auxiliando, com certeza vai ser muito melhor para você, vai ser muito mais fácil, vai ser uma situação muito mais fácil. Então, se possível, procure um advogado criminalista para te auxiliar. E bom, nesse vídeo era o que eu tinha para dizer. Agradeço quem assistiu. Se puder se inscrever no canal, curtir o vídeo, fazer um comentário, eu agradeço. Muito obrigado e até mais.